Oi, esse é o Fauna e Flora Podcast. Bem, eu queria deixar registrado de cara que esse é um episódio piloto e nem tem um comprometimento tão base em mostrar e demonstrar o que é uma base, pro formato que esse quadro pretende carregar. Estamos inconstantes, e isso também é uma inconstância. E é interessante, bem, é um podcast que eu pretendo fazer e tô concebendo a idealização dele muito mais pela vontade de deixar registrado de um jeito muito mais prático do que subversivo, metafórico, quem sabe. É uma vontade que eu tenho de, quem sabe, ter uma formatação de palavras das quais eu costumo pensar e conceitos também de um jeito muito mais diluído e purificado. Uma camada muito mais superficial, porém que ainda carregue uma mensagem por detrás. E te faça, quem sabe, procurar as minhas obras. Ou não, eu de fato não me importo. Contanto que você entenda o processo de evolução que eu quero conceber diante disso do seu eu, e não do acomodação e paralisação da sua superfície atual. Tampouco regressão. É como uma porta entreaberta. Você nem pode ver tanto assim, mas ainda assim vai ver algo se focar bastante no que só aquela fresta tá te mostrando. E é um registro bem legal. A idealização também foi, e tá sendo. Sempre é. Apesar de que eu acredito fielmente que uma caneta e um papel não pode ter uma armadura e uma espada e escudo de quem somos, elas ainda assim conseguem ser. É muito engraçado como algo tido quanto superficial até, porque um papel e uma caneta nada mais é que um papel e uma caneta. Nas mãos de quem sabe o que faz, faz. E aquilo vira o que quer que a pessoa queira. É muito legal. Sei lá, sinto que podemos ser origamis. Metáfora sobre papel. Eu disse que não tinha metáforas, mas pelo visto eu minto bastante. E eu sinto que também não seria tão homogêneo se eu somente lesse um texto. Eu tenho até pensamentos muito bem assertivos sobre o que eu quero dizer, o tema mesmo emprega isso. Mas eu sinto que não seria tão verossímil assim com quem eu sou ou com quem talvez você seja. Ler um papel não é uma carta cantada, é um pensamento cantado, entendeu? E bem, é isso. Contextos. Bem, o tema é morte. Com um teor introdutório tão midnight gospel como esse, eu acho que o tema mesmo sugeria que também seria. E bem, o fato de você dizer o nome da morte ou clamar por isso é bem engraçado e dito como niilista só pelo citar. Parece muito que eu vou vir aqui e muito mais falar do que a morte é, e o quanto ela é devastadora e cruel, e o quanto somos simples grãos de areia em meio à ventania, e não falar sobre o que a vida foi, ou cada vírgula de quem estamos escritos seremos. É engraçado. Mas não tenho comprometimento com realismo e idealismo ilusório de niilismo, sabe? É sobre a vida. Porque a morte é isso, na verdade, fora dessas estereotipações, né? Desculpa. Errar faz parte de um podcast, é um piloto. Vocês prometeram me perdoar. Eu acho engraçado o fato de que tem um contexto por detrás e um porquê dela ser tão assíduo nisso, né? É algo que vai carregar dor, independente do momento que seja, ele vai. E é algo premeditado. Você nasce e você morre. É uma linha tênue entre isso. Que dentro dessa linha existem várias linhas de vivência, mas é um ponto de partida e de chegada. Ela vai chegar, e quando ela chega, ela é um momento doloroso. É um sentimento de iminência que nunca é de fato sentido porque a gente pretende não sentir. Temos uma síndrome de Estocolmo perante o que a morte é. A gente não pode sentir o que ela é antes dela chegar porque a gente vai sofrer, a gente vai surtar, teremos crise de ansiedade e ficaremos muito mal. Mas não precisa ser assim. Porque tendo uma noção do que a morte é, você pode ter um agregamento de valor com o que os outros são. Você pode passar a entender
porque o outro age de tal jeito ou de tal modo e passa a só vivenciar os seus dias, porque no fundo eles podem ser mais clichê que sou e frase de coisa. O último. Bem, recentemente eu passei por um momento desse e é engraçado que esse tipo de passagem, né, ele carrega esse simbolismo de dor. Velório é tudo isso e tudo que a gente sabe que é. Eu não preciso falar muito sobre isso porque as pessoas sabem o que elas são ou o que isso é. Mas é interessante, porque isso me fez pensar durante um passar de tempo muito mais sobre quem somos do sobre o que a morte é, na verdade. Porque nós sentimos como se nós nem sequer sentíssemos o outro. A gente é muito bem determinado a sentar no canto do quarto e entender quem somos. A gente tem esse ponto de vazão do nosso ego que é um tanto quanto interessante, porque eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. E a gente carrega e impregna isso em toda nossa vivência, em todo o nosso contexto. Ninguém conhece tão bem a gente quanto a gente se conhece. Mas para onde você vai com tanto conhecimento perante o que você é? Esse é o ponto. Nós não somos quem achamos que somos, porque a propagação perante a eternização vai ser muito mais sobre quem fomos com o outro, ou com os outros. Durante uma provável passagem, as pessoas vão se lembrar de você com pontos característicos de quem você é, que são unilaterais e não formam quem você era, mas é a propagação pela eternização que você tanto buscava. Ela não está em ser um médico X, ela está muito mais na relação e vivência com o outro. E é um tanto quanto tênue, porque essa mesma relação é subversiva, porque o momento do qual origina o seu ser é o momento da sua morte, querendo você ou não. Porque com o passar do tempo, em qualquer lembrança que seja da qual você estiver inserido, porque somos memórias e não pessoas, as pessoas vão se lembrar do seu momento. E o momento também que elas vão se lembrar é o fato de que você infelizmente faleceu. Ou, de imediato, somente pensar no fato de que você foi a morte, você morreu. E é interessante como somos o único... Nós seremos um único momento do qual não respondemos por nós mesmos. Entende? É muito mais sobre vida mesmo. E é bem interessante. É bem interessante porque o contexto humano no qual estamos inseridos é esse. Nós não nos preocupamos com outrem, e quando se preocupamos é numa constante muito rígida e petrificada de não devemos machucar o outro. Mas seja mais reflexivo e leve, porque você vai machucar o outro, porque você vai morrer. E tendo um entendimento disso faz com que você entenda que talvez o perdão seja uma forma de prosseguir com o não piloto automático que devemos sentir. Entendeu? É interessante. Bem, eu acho que eu só pude pensar a respeito disso após o falecimento de um ente querido. E é doido como às vezes eu pareço um doido. Como diria a Papisa, que é uma excelente cantora, a morte não é fatalismo, é um ponto de vazão. E eu disse que não seria tão linha constante de roteiro. É uma divagação qualquer. Se você teve paciência para ouvir até aqui, parabéns, você perdeu grande parte do seu tempo. Ou não. Bem, eu pretendo encerrar com o mito de Sísifo, que traz por detrás essa coisa da qual eu quero contar. Sísifo, ele tinha uma tarefa, que era rolar uma pedra para cima
deixar que ela caísse pra baixo. Rolar uma pedra pra cima e deixar que ela caísse pra baixo era uma maldição constante na vida dele. Mas que com o passar do tempo e do parafuso que foi sendo solto de Sísifo, ele entendeu que por mais que tudo tivesse sido tomado dele, ele ainda poderia pertencer ao tudo. Ele ainda sentia a rocha nas mãos, o calor nos pés, a chuva no rosto. E é sobre isso que somos. Pouco importa o ao redor, porque pouco importa quem somos também, sabia disso? Você não sente a roupa que você veste e também não sente o seu eu. Passe a sentir, passe a ter um entendimento amplo de quem somos e o quão etéreo as coisas não vão ser. Para entender do porquê você tentar ser. Esse foi o Fauna e Flora Podcast.